Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente falou um pouco agora, nessas últimas palestras, nessas últimas agendas, sobre Fast Store, sobre montagem de loja e como isso afeta e melhora a performance da loja, mas agora a gente vai mudar um pouco o tema para falar um pouco sobre a parte mais voltada para back-end e mais soluções que estendem a plataforma. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre como trazer a inovação, soluções customizadas, para conseguir trazer um pouco mais de novidades para a própria loja. Então, a gente vai falar sobre os protocolos, que são o ponto de entrada, o ponto de comunicação principal de novas soluções que a gente não tem na plataforma. E quando a gente fala de soluções que estendem a plataforma, são soluções que concentram toda a regra e o modelo de negócio fora da VTEX. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, me apresentando, eu sou o Michel, sou Engineering Manager do time de produto regional do Brasil, onde a nossa missão aqui é justamente criar soluções e apps que estendam a plataforma e que façam sentido para os nossos clientes e para o ecossistema de uma forma geral. Mas isso não impede que a gente queira fomentar o ecossistema para que o próprio ecossistema crie suas próprias soluções também. Seja para disponibilizar na App Store como forma de comercializar aquela solução para diversos clientes, seja para atender você mesmo como cliente ou atender o seu cliente, criando ali pontos de conexões com outros modelos de negócio que eles queiram implementar e que tragam novos canais de vendas. Então, a gente vai passar um pouco por tudo isso. E aí, falando um pouco da agenda, a ideia aqui é falar bem alto nível e passar por todos os pontos de protocolo, de conexões, para que todo mundo saia daqui com as possibilidades na cabeça. E, no final, a gente vamos ter outras agendas em que a gente vai implementar de fato. Então, vai ter um hands-on, onde a galera vai mostrar aqui para vocês como que implementa dois dos nossos principais protocolos, que é a parte de payments e a parte de login, de OAuth. E por isso eu vou dar uma introdução, vou falar dos benefícios do ponto de vista do desenvolvimento, do desenvolvedor, falar os tipos de protocolos, então dar uma pincelada ali nos principais protocolos e como que a gente tem utilizado eles, como que a gente vê o ecossistema utilizando eles, para dar algumas ideias para vocês. E por final eu vou falar um pouco de um projeto que a gente participou agora, onde a gente conseguiu se alavancar tanto dos protocolos quanto do VTEX I/O para atender um determinado cliente e trazer uma operação que era super complexa, que estava fora da VTEX, para dentro, encaixar junto na loja, para que ele conseguisse ter mais maleabilidade ali no tipo de solução que ele queria para determinados clientes. Então, a gente vai passar um pouco sobre isso. Então, começando a introdução, o que são os protocolos de integração? Para quem nunca interagiu ou teve contato, ou já interagiu, mas interagiu de uma forma bem direta, de uma forma geral, ele é criado para possibilitar a comunicação entre dois sistemas, entre três sistemas, para que a gente consiga fazer uma conversação entre aplicações de uma forma escalável, né? Então, de uma forma que a gente não precise alterar e ter uma manutenção em cada aplicação, e sim no protocolo de uma forma geral, para a gente conseguir atingir a todas as aplicações que estão interligadas a ela. E aqui, quando a gente traz para o contexto de VTEX, a gente está falando de um conjunto de APIs, mas não só isso, né? Então, a gente está falando também de guias de referências, documentações funcionais, homologações, dependendo do tipo de protocolo que a gente está. Então, a ideia da VTEX protocolar um pouco dos seus produtos centrais é justamente a gente ter essa segurança e passar a segurança para quem está desenvolvendo de que você está indo pelo caminho certo, de que essa solução que você tem pensado, imaginado, vai dar certo. E isso deixa vocês, juntamente com o time de produto, totalmente livre para se concentrar e focar no que é importante da solução, que é na regra de negócio, no modelo de negócio que vai atender. Então, trazendo uma timeline da VTEX para trazer um pouco de contexto do que levou a VTEX a trazer isso e mudar um pouco a sua concepção de produto, a gente tinha lá no início, e aí quando eu digo no início, há 3, 4 anos atrás, a VTEX criando as próprias aplicações. Então, ela ouvia muitos clientes, o ecossistema de uma forma geral, entendia o que era necessário para conseguir estender a plataforma para o cliente em determinado sentido, e criava essas próprias aplicações dentro de casa. Então, o próprio time de produto da VTEX criava diversas aplicações
Então, só em payments ali eu coloquei, para vocês terem uma noção, foram mais de 80 criadas pela Vtex no início. E isso dava um problema de escalabilidade, que a gente não conseguia dar manutenção e evolução em todas as soluções. Então, a gente foi diversificando a plataforma, foi trazendo clientes e parceiros com novos modelos de negócio, e a gente não conseguia acompanhar esses novos modelos de negócio em manutenção e evolução, justamente porque a gente tinha que ter um time de produto muito grande para conseguir trazer essa escalabilidade. Então, isso foi uma tendência que aconteceu não só na Vtex, mas no mercado de uma forma geral, justamente visando essa escalabilidade e deixando cada um com a sua especialidade. Então, deixando a plataforma concentrada e focada na parte central, nos seus produtos centrais, e os parceiros, os clientes, mais focados na inovação, na criatividade e na ponta da solução. E aí, aqui, a gente conversando, a gente criou o conceito trouxe para cá o conceito de protocolo, que para a gente é justamente essa interação da Vtex ficar focada nos produtos centrais e trazer o ecossistema para contribuir, né, e para conseguir criar essas soluções para interagir com a plataforma e satisfazer não só o cliente, mas os próprios parceiros. E com isso, depois da gente trazer esse conceito para cá e discutir bastante o que seria o protocolo na Vtex, a gente começou de fato a criar os protocolos. Então a gente criou os principais protocolos onde hoje os próprios clientes podem usar, os parceiros de integração, as próprias agências para conseguir criar soluções. E a gente está no momento atual agora de evolução desses protocolos. Então o que é evolução para a gente hoje? É trazer o protocolo muito mais do que um conjunto de APIs e documentações técnicas, mas documentações funcionais, soluções complementares, referências de arquitetura, para quem esteja implementando ou desenvolvendo, tenha tranquilidade de que o caminho que ele está percorrendo é o caminho que a Vtex assegura ser o melhor para aquela solução. Então, é nesse momento que a gente está hoje, e a gente vai até, no final, ali, dar uma olhada nas novas soluções que a gente está propondo nesses próximos meses. Então, quais são os benefícios que a gente conseguiu trazer no protocolo para cá? Né? Tanto do ponto de vista do desenvolvedor, quanto do ponto de vista do cliente da solução. Então, os principais benefícios é a liberdade e a autonomia que o desenvolvedor tem para conseguir focar na solução de fato. Então, a parte do motor, da funcionalidade do produto central fica toda com a Vtex. Então, a Vtex traz essa responsabilidade para ela. A gente tem a possibilidade de aplicações mais complexas, então, por essa liberdade, essa autonomia que o desenvolvedor tem para trazer isso para dentro de casa, a gente consegue trazer cenários muito mais complexos que seria difícil manutenção e evolução dentro de casa. A gente tem a evolução constante do protocolo e do produto central, então assim, foi um ganho enorme para a plataforma, os nossos desenvolvedores pararem de focar na ponta das aplicações e das soluções e focar no centro e nos protocolos. Com isso a gente ganhou velocidade, escalabilidade. E, de novo, isso foi uma tendência do mercado, então muitas plataformas e até outras empresas utilizam isso para tornar o produto muito escalável. E a gente consegue trazer e ter tempo para trazer guias de referências técnicos justamente para complementar o conhecimento do desenvolvedor. Então, cada vez mais a gente está fazendo novos guias e novas documentações e a gente quer se aprofundar nisso para que vocês tenham mais liberdade e mais referências mesmo de desenvolvimento da solução. E aí aqui uma frase que a gente vê bastante na Vtex, que é o protocolo ele favorece a inovação muito por conta disso, dessa liberdade, dessa autonomia que vocês têm para poder integrar e desenvolver novas soluções bem complexas. E aí quais são os tipos de protocolo que a Vtex tem hoje? Vou passar por alguns tipos, bem alto nível, mas queria reforçar que, apesar de dar alguns exemplos bem específicos, então até na documentação da Vtex, quem navegar por lá vai ver que atrelado ao protocolo ele tem uma sugestão de uso. Hoje a gente está procurando criar esses protocolos de forma bem desacoplada, que é para você conseguir montar a sua própria solução usando partes de vários protocolos para conseguir trazer uma solução mais completa ou uma solução inovadora. Então a gente tem o primeiro protocolo, que seria o de back-office, onde a maior parte dos usos vem por RP ou por soluções que têm gerenciamento de informação de produto, gestão de estoque, mas trazendo e detalhando, desacoplando ele, é um protocolo que
interage diretamente com cadastro e leitura de informações de produtos, fluxos de logística, informações de catálogo. Então, ele pode ser, já vem sendo utilizado até por aplicações internas da VTEX para outros fins. Então, soluções, às vezes, de enriquecimento de dados, que às vezes estão fora do ERP, ou empresas que são realmente especializadas em alguma parte do produto que interage em conjunto com o ERP, já utilizam parte desse protocolo para conseguir trazer essa solução. Então, é uma solução bem de back-end mesmo, mas é uma solução que está sendo bem olhada pela VTEX e evoluída constantemente. A gente tem o Marketplace. Então, o Marketplace também é um outro exemplo de protocolo que, apesar de carregar um nome de Marketplace, pode ser utilizado de forma desacoplada para vários outros meios. Então, a gente tem a parte que interage com pedido, a parte que interage com fulfillment e a parte que interage com catálogo. Então, a gente também usa integrações desse tipo para outras finalidades. Eu vou passar um pouquinho sobre isso no caso de uso que eu vou trazer para vocês, mas é só para ter essa possibilidade na cabeça, essa ideia de que às vezes a gente vê um nome do protocolo de Marketplace, mas vale a pena você conhecer mais a fundo, porque você pode tirar parte desse protocolo para utilizar em diversas outras soluções, e interagir ali com outras ideias de loja. A gente tem a parte do Seller, que é bem parecido com o Marketplace, então é trazer uma integração com alguma loja que esteja externa à plataforma da VTEX, tenha outra plataforma. Muitos clientes hoje usam isso, né? Eles escolhem, às vezes, sellers que hoje não estão na plataforma VTEX e não tem nenhum problema, porque a gente consegue trazer ele para vender na loja da VTEX e aumentar o seu canal de venda, aumentar o seu portfólio de venda, trazendo mais produtos para conseguir vender. A gente tem o Gift Card Provider, que também ele é utilizado de formas diferentes, diversas formas diferentes. Então, não só de gift card, propriamente dito, de tipos diferentes de vale-presente, mas sistemas de fidelidade. Então, a própria VTEX ela tem um provedor de gift card interno, mas a vantagem e a facilidade de você conseguir trazer uma operação muito complexa para dentro da VTEX em relação a sistemas de benefícios e fidelidade, dá-se muito por conta desse protocolo. Então, assim, a gente vê muita utilização em farmácia para trazer aqueles benefícios de descontos médicos, a gente vê muito o próprio Vale Presente e sistemas de fidelidade. Então, a gente tem muito exemplo de utilização do próprio cliente, criando uma solução interna, como também soluções de parceiros, terceiros, que já tem uma solução pronta, mas precisa trazer isso para a loja. A gente tem o protocolo de login, que tem o protocolo. A gente tem duas diferenças, né? A parte do login do admin, que é feito mais para o gerenciamento e administração do lojista, e o de frente de loja, que é justamente para o usuário final. Então, é um protocolo muito utilizado justamente para reaproveitar ou unificar ou aproveitar cadastros que estão fora da VTEX, né? Então, a gente vai passar por um caso de uso nesse sentido também. E é um dos protocolos que a gente vai ter um hands-on aqui para mostrar como implementar de forma rápida para conseguir trazer isso para a sua loja. Tem um protocolo de payments, que também a gente vai apresentar aqui também um hands-on de como implementar. É um protocolo que é um dos mais requisitados da VTEX, mais evoluídos com inovações. Então, a gente está trazendo diversos frameworks para dentro do protocolo para conseguir facilitar o desenvolvimento. Então, a ideia é que a gente, no futuro, consiga trazer qualquer pessoa para criar um meio de pagamento novo, um método de pagamento customizado, ou até um provedor de pagamento em pouquíssimo tempo. A gente vai passar um pouco por isso também, a gente vai ter o hands-on, onde vai mostrar ali na prática como que é desenvolver um payment provider, né, um provedor de pagamento, com as novas funcionalidades que a gente tem. E aqui é legal dizer que muita gente olha para o protocolo de pagamento acreditando e achando que só interessa esse protocolo a quem tem, de fato, uma solução de provedor de pagamento, como um adquirente ou como um gateway. Mas a gente já vê clientes implementando provedores de pagamento próprios, com diversos métodos de pagamento diferentes, seja eles pontos de benefícios, que a gente vai ver um pouco aqui também, ou qualquer outra interação em relação ao pagamento que a loja deseja customizar. A gente tem um protocolo de busca, né? Então, hoje a gente permite que qualquer cliente ou parceiro consiga criar o seu próprio motor de busca. Isso é muito interessante também, tem bastante loja que usa, porque tem
precisam de motores de busca personalizado, precisam entender qual é a relevância de forma personalizada, de acordo com o seu próprio modelo de negócio, para oferecer para os seus clientes. Então, também é um exemplo que a gente vai trazer aqui. E a gente tem o exemplo, o protocolo de taxas, que na sua maior parte das vezes é utilizado em lojas B2B, que tem essa interação maior com taxas no carrinho. E ele é bem interessante porque ele permite que você traga de novo também uma lógica muito complexa de taxa, que não seria possível colocar ali como produto central da VTEX, às vezes por ter uma especificidade de um determinado modelo de negócio ou de um determinado cliente, e você consegue implementar isso e utilizar essa conexão com o checkout direto da VTEX para que ele já tenha essa interação com a sua lógica de negócio em relação às taxas. E aí, aqui é uma coisa que a gente vem trazendo cada vez mais, que é essa interação dos nossos protocolos com o framework do VTEX.io. Como se alavancar do VTEX.io para a gente conseguir trazer esses protocolos, para utilizar eles de forma mais simples, mais rápida, e também trazer, às vezes, soluções mais complexas com menos custo, porque você vai estar se alavancando da infraestrutura que a VTEX já abstraiu para você conseguir implementar essa solução. Então, muitas das vezes a gente já conversou com clientes ou conversou com parceiros, ou até mesmo dentro de casa a gente queria implementar alguma solução que pegasse uma parte de um protocolo ou precisasse da criação de algum middleware para a gente conectar em alguma solução já existente, e ficava um pouco inviável da gente fazer isso, qualquer pequena projeção de protocolo dentro direto da nuvem. Então, ter uma aplicação ali da AWS ou de qualquer outro sistema de nuvem para conseguir gerenciar e fazer tudo isso para uma coisa que às vezes seria mais simples. Então, a VTEX traz essas inovações dentro do VTEX.io, totalmente interligadas aos protocolos, para que você consiga, não precisa se preocupar com esse tipo de gerenciamento, de operação, na criação de qualquer tipo de solução. E hoje a gente já tem aplicações sendo criadas dentro de casa, em que a gente usa um modelo híbrido, em que a gente coloca a regra de negócio ali dentro do VTEX.io, traz todo o motor ali para dentro do VTEX.io e, quando necessário, a gente liga com uma aplicação na AWS ou qualquer outro sistema de nuvem para conseguir expandir essa aplicação quando ela é complexa demais ou tem alguns detalhes em que o VTEX.io não traria total benefício para a gente. E aí aqui eu vou falar um pouco de um projeto recente que a gente teve. Vou falar bem alto nível, porque a ideia é justamente entender qual foi o impacto desses protocolos na solução e nos desafios que a gente absorveu. Então, quais foram os desafios que a gente teve aqui inicialmente? Era um projeto de uma loja em que ela tinha já um grande sistema de pontos externo à VTEX, que queria trazer para dentro da VTEX, queria ter essa solução aqui dentro da plataforma para conseguir ter de forma unificada, juntar esse benefício de pontos para as suas compras. Então, benefícios de pontos que às vezes interagiam com o cliente físico em loja, em outras lojas, em marketplace. Então, era um sistema de pontos bem complexo. A gente tinha um sistema de cadastro externo, que era esse cadastro do clube de pontos. Então, os clientes, os usuários finais que eram clientes dessa loja eles já tinham um cadastro que não necessariamente veio da VTEX, não estava dentro da VTEX. Então, pessoas que fizeram cadastro, às vezes, em própria loja física ou por meio de outra ação, dentro desse sistema e clube de pontos. E o que eles queriam fazer é ter uma busca também de relevância de acordo com o cadastro do cliente, então, de acordo com os pontos. Porque foi-se entendido que, de acordo com a quantidade de pontos que a pessoa tivesse em relação aos seus benefícios e pudesse utilizar como forma de pagamento, mais dispostas elas estavam a comprar itens mais caros. Então, fazia sentido ter uma busca totalmente personalizada para, de acordo com aquele login daquele cliente, a quantidade de pontos que ele tivesse, determinados produtos apareceriam ali na busca dele, na vitrine. Isso impactaria diretamente na ordem e no fluxo de compra dele. Então, esse era um desafio que tinha também. E uma necessidade, que é um desafio que eu acho que todo projeto tem e traz para a mesa, que é a necessidade de uma implementação rápida e de baixo custo operacional. Então, não queria ter um gasto grande, porque eles já tinham muito desses sistemas prontos dentro de casa, externos à VTEX. Então, o que eles queriam era trazer esse sistema
para acrescentar a funcionalidade da loja dentro da VTEX e não criar nada do zero. Então, não era um projeto que podia ser demorado e nem custoso. E aí, como solução, o que a gente trouxe? A gente olhou para os protocolos para ver o que trazia para a gente de velocidade de implementação. Então, o ponto legal do protocolo é esse. Como ele já vem com guia de referência técnico e o motor já está praticamente dentro da VTEX, você só vai interagir com a regra de negócio, isso facilitaria muito a nossa implementação para que a gente não tivesse que criar todo um motor do zero ou toda uma conexão totalmente do zero. Então, a gente usou o protocolo de payments para criar um provedor, um conector de pagamento específico para aquela loja, em que pudesse conectar ele ao provedor de pontos que ele já tinha e também possibilitar a quebra de pagamentos, de métodos de pagamentos. Então, o cliente poderia pagar tanto utilizando só os pontos, quanto utilizando pontos e cartão de crédito, ou pontos e dinheiro, ou qualquer outro tipo de combinação possível. Então, a gente precisou criar um fluxo personalizado para conseguir atender isso. O protocolo de login, justamente para unificar o cadastro, para aproveitar o cadastro externo, para trazer isso para dentro da VTEX. Então, a galera o cliente final, o usuário final que já tinha esse cadastro fora no clube de pontos, ele podia usar para ter um fluxo fluido dentro da VTEX, e caso ele não tivesse, ele podia criar ali na hora e já estaria integrado com o clube de pontos dele, para que ele na próxima compra já acumulasse pontos e já estivesse apto a utilizar o fluxo personalizado que foi criado. O protocolo de busca, justamente para fazer aquela busca personalizada com a relevância de acordo com o modelo que eles queriam, e a utilização do VTEX I/O para a gente conseguir utilizar tudo que já estava ali abstraído e os frameworks que a VTEX tinha em relação aos protocolos, para a gente facilitar tanto facilitar a velocidade da implementação, quanto trazer um baixo custo operacional, já que a gente não precisaria se preocupar em ter aplicações em nuvem, contratar e gerenciar custos, CPU e tudo mais. Por uma coisa que teoricamente é tão síncrona e simples, né? Não precisaria de nada tão complexo nesse sentido. Então, trazendo um pouco, bem alto nível do tipo de arquitetura do que a gente usou, e aí é que eu vou detalhar um pouco, não muito por causa do tempo, mas para ter uma ideia do que foi pensado, o primeiro ponto de entrada era conseguir fazer com que a gente unificasse esse login para reconhecer no início da experiência quem era o cliente que tinha aquela quantidade de pontos e, consequentemente, ia passar por uma experiência personalizada. Então, para isso, a gente usou o protocolo de login, de OAuth, para conseguir trazer esse cadastro do clube de pontos para dentro da VTEX, para a pessoa se alavancar. Então, quando ela logava ali, a gente já tinha essa ideia de quantos pontos ela tinha, de como que era o cadastro dela. Claro que, junto com isso, e aí a facilidade de usar o app do VTEX I/O também, a gente não usou só o protocolo. Então, a gente usou o Master Data como fonte, banco de dados ali, como apoio do protocolo para a gente conseguir enriquecer aqueles dados. Então, a gente usou outros fluxos complementares e a vantagem do VTEX I/O é que a gente conseguiu encapsular isso tudo em uma só solução, em um só app. De login, no caso, né? Então, era mais ou menos esse fluxo que a gente tinha. O cliente entrava na loja, fazia o login, a gente verificava se ele tinha esses benefícios de ponto, e se tivesse, ele caía num fluxo personalizado e não a experiência default que a VTEX já trazia como plataforma. E a partir disso, a gente foi montar a parte de busca, onde, quando a gente montou um pouco da arquitetura para conseguir trazer essa busca completa e personalizada, a gente precisou implementar uma parte mais voltada para o back-end, que era a parte de sincronização de catálogo, para que eles tivessem o catálogo do lado deles de forma enriquecida, para entender qual era, junto com a parte dos pontos, eles faziam um match entre as informações do produto e as informações a quantidade de pontos que o cliente tinha, para conseguir entender quais eram os produtos que iam trazer primeiro. E para isso a gente usou uma parte do protocolo de Marketplace, que era para fazer essa sincronização de catálogo. Então, por isso a importância de navegar entre os protocolos, porque você pode utilizar eles de outras formas. Então, basicamente, em back-end, a gente alimentava o provedor de busca com os dados do produto, enriquecia. Sempre que tinha uma atualização na SKU, ele era enviado. E ali na parte de busca, por si só, a gente usava o protocolo do motor de busca, em que ele fazia uma conexão, antes de mostrar a relevância, com a parte de back-end para entender, fazer esse match entre os pontos e as informações de produto que ele já tinha enriquecido previamente.
E aqui na parte de pagamento, que foi um desafio muito grande para a gente, era parte desse fluxo personalizado, onde quando ele tinha pontos, a gente passava ele para a possibilidade dele conseguir fazer o pagamento diretamente ligado ao provedor de pontos. E aí um dos desafios que a gente teve foi justamente conseguir combinar não só o sistema de pontos, mas com outras possibilidades de pagamento. Então a pessoa podia ter o ponto suficiente para comprar um item do carrinho, ou nem para isso, comprar metade do item do carrinho, e a gente oferecia para ele outra possibilidade em conjunto para ele complementar aquele valor. Então, seja no cartão de crédito, seja no dinheiro. Então, foi um fluxo de pagamento bem personalizado que a gente precisou criar, e para isso a gente usou o protocolo de payments e todos os frameworks que estão envolvidos e funcionalidades que a galera vai apresentar para vocês depois, bem em formato hands-on, e vai fazer ali mostrando para vocês como que é essa funcionalidade. Então isso aqui é legal para mostrar que a própria loja criou o seu próprio conector de pagamento, porque fazia sentido para ela ter esse fluxo personalizado dependendo da experiência do cliente. Então ela não tinha só esse conector de pagamento, ela tinha outras adquirentes, outros gateways funcionando em conjunto, porque quando o cliente não tinha sistema de pontos, ele passava por um fluxo padrão normal no contrato que eles já tinham com o provedor de pagamento deles. Né? Então, é bom para reforçar isso, que o próprio cliente, ou o parceiro, ou a agência, pode sim interagir com o fluxo de pagamento, homologar um conector de pagamento, desde que faça sentido criar um método de pagamento customizado para a própria loja. E aí, por fim, assim, a visão do futuro que a gente tem agora, dado que a gente está totalmente investindo e interligado com os protocolos e separando muito bem essa parte de protocolos, a parte de produto central e a parte de soluções que a gente considera que estendem a plataforma, esses são os pontos chaves que a gente vê, que a gente enxerga como plataforma para o futuro, para potencializar essa liberdade que a gente quer dar para os desenvolvedores conseguirem focar nas soluções e nas regras de negócio, e não no produto central. Então, é um tempo para a gente focar na parte de core da plataforma, a criação de soluções complementares em relação aos protocolos. Eu vou comentar um pouquinho disso daqui a pouco, mas a gente tem expandido os protocolos de forma desacoplada, então são evoluções que a gente faz que se interligam com o protocolo, mas permitem que você utilize ele para outras finalidades que, de repente, a gente não tenha previamente pensado. A facilidade no desenvolvimento, então, junto com o Vertex.io, a gente está criando frameworks, criando bibliotecas, criando tudo que possa facilitar o desenvolvimento para esses protocolos. Então, na parte de pagamento vai ser bem legal, que vocês vão conseguir ver, da onde que você vai partir, que antigamente você partia muito do zero para você criar um provedor de pagamento ou uma conexão de login, e hoje você já parte de um ponto que a Vertex entende que seja padrão ali de mercado, então você já tem um norte para começar. E a gente quer complementar com referências de arquitetura, referências de casos reais e arquiteturas diferenciadas, para que o desenvolvedor ou a pessoa que está idealizando a solução tenha referências da própria Vertex, que já passou por diversas situações, em relação à melhor arquitetura para você conseguir trazer aquela solução para dentro de casa. Então, esses são um dos pontos que a gente tem por aqui. E aí, dessas novidades que a gente tem de soluções complementares, não sei se alguém já teve interação com isso, outras são até novidades, coisas que a gente não tem ainda, está em beta ou tem poucos clientes ainda, mas só para ter uma ideia do que a gente está fazendo, a parte de marketplace, a gente tem, junto ao protocolo, uma solução para orquestrar os pedidos que estão entrando, então uma solução que vai fazer uma camada antes da interação com o nosso checkout, que é para justamente entender os pedidos que estão de acordo com as regras que a loja aceitaria, regras de divergência de preço ou qualquer outro tipo de regra que ela queira implementar, e caso não esteja, para que esse pedido não seja perdido. Ele não bata no checkout e dê um erro, propriamente dito, você perca aquele pedido. Então ele vai ficar ali em stand-by para que o lojista possa revisar manualmente, entender se ele precisa ajustar ou ele pode aceitar aquele pedido. Então, é uma solução que hoje ela está direcionada como guia para marketplaces externos, mas futuramente ele poderá ser usado para qualquer tipo de interação entre loja Vertex e não Vertex, loja Vertex e loja que não é Vertex. Então, é uma solução que vai ajudar muito
nessa visão de futuro que a gente tem, que é ter a máxima quantidade de pedidos, máxima quantidade de canal de venda e não perder nenhum pedido. Então, a gente ser resiliente quanto plataforma para que a gente só perca um pedido se o lojista disser que ele não quer, o que é bem improvável. Mas tem a parte do Mapper, que é a parte de mapeamento de categorias. Então, quem já fez esse trabalho de mapeamento de categorias sabe o quanto que é maçante fazer por planilha. Muitas das nossas integrações de marketplace ou integrações VTEX por VTEX, ela é hoje, para você importar uma planilha, você tem que exportar um modelo, botar aquele modelo, importar. Quando você importa, às vezes dá um erro, você fica maluco tentando entender qual é o erro da planilha. Mas o Mapper é uma solução complementar que já está em produção até, já tem documentação para isso. E é a VTEX tomando essa responsabilidade de criar uma experiência, uma interface mais amistosa para o cliente ou para quem está operando ali, para conseguir fazer esse mapeamento de categoria. E a parte do Sent Offers, que é uma visualização nova, que está vindo para as lojas agora, em relação ao envio de ofertas para a Marketplace, seja ele VTEX, seja ele não VTEX. E aí, assim, até dando um spoiler, tem coisas bem legais, onde o Marketplace ele pode orientar se aquele produto está sendo vendido num valor muito acima ou não, e consiga dar mais insumos por meio da plataforma para o lojista conseguir entender se ele está disponibilizando o produto da forma certa ou não, se ele está aderente à concorrência ou não. Então, é uma novidade bem legal que a gente está trazendo. E em relação aos pagamentos, tem várias coisas que vão ser ditas aqui, implementadas em tempo real aqui com vocês na próxima apresentação. Mas pincelando aqui, passando só para vocês terem um cheiro, a gente tem um framework de Payment Provider agora, em que torna muito mais agradável a experiência, porque você não começa do zero, então ele já tem ali funções mais complexas para determinados casos de uso, abstraídas para vocês e prontas para vocês só utilizarem no cenário em que precisarem. A gente tem a funcionalidade de Secure Proxy, que foi uma funcionalidade bem pedida por todos os nossos clientes no último período, que é basicamente a gente trazendo uma solução para você conseguir criar um conector dentro do VTEX.io e dentro das normas PCI. Então, para quem já teve bastante interação com o VTEX.io, hoje o nosso ambiente do VTEX.io ele não é PCI, isso significa que ele não pode receber informações sensíveis de cartão de crédito, de pagamento, e a gente trouxe uma solução para isso, para possibilitar que qualquer um consiga criar esse conector. Não precise passar por a burocracia de trazer essa certificação para dentro de casa. A própria VTEX já cuidaria disso com uma solução que a galera vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso depois. E o próprio Payment App, que também foi uma solução muito pedida, que é trazer para o front-end, para o checkout da VTEX, uma experiência personalizada por quem está criando o conector para a interação de pagamento. Então, se você não quer ficar preso à experiência que a VTEX trouxe no checkout, em relação ao pagamento, você consegue abrir um modal, um aplicativo, em que ali dentro, tudo que será feito e renderizado será desenvolvimento da própria pessoa que está fazendo o conector, da própria empresa que está fazendo o conector. Isso abre portas para diversos fluxos diferentes. Então, não é só uma questão de front-end, mas tem interação direta com back-end de forma segura. Então, traz fluxos complexos para lojas e agências que têm clientes ali na Europa, é muito usado para o 3DS2 e para funcionalidades que precisam dessa interação. Então, esse foi um contexto bem rápido ali da parte de protocolo e possibilidades que tem. Agora, o pessoal de pagamento, pessoal que vai falar sobre pagamento vai vir aqui implementar, então sugiro para quem tem essa curiosidade ou tem vontade ou já viu um cliente que precisa implementar, fique, porque vai ser bem legal para vocês conseguirem entender tudo isso que eu comentei em relação à evolução. Então, pagamento é um protocolo que está bem maduro em relação a essas evoluções, e a ideia é que a gente amadureça todos os outros protocolos dessa forma também. Então, sugiro que fiquem para isso. E é isso, gente. Agradeço o tempo de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição ali. Pode perguntar. Valeu.